Oi, pessoal, tudo jóia? Vamos então para a nossa terceira salinha de embriologia, na qual nós iremos abordar o sistema músculo-esquelético. Essa salinha será composta de 4 partes, sendo que primeiro irei abordar sobre o desenvolvimento dos brotos dos membros, depois irei abordar sobre o desenvolvimento esquelético, a terceira parte será composta sobre o desenvolvimento muscular dos membros e, por fim, irei abordar sobre as malformações decorrentes desse sistema. Partimos então para o desenvolvimento dos brotos dos membros. Esse desenvolvimento vai se iniciar na 4ª semana do desenvolvimento, quando vai começar a aparecer elevações nas paredes ventrolaterais do corpo do embrião. Essas elevações elas ocorrem no fim da 4ª semana e é induzida pelo gene ROX. Os brotos dos membros superiores irão aparecer primeiro, lá no 26º dia, enquanto os brotos dos membros inferiores irá aparecer lá no 28º dia. Cada broto de membro vai ser constituído por uma massa de mesênquima, derivado lá do folheto somático do mesoderma lateral, e pela crista ectodérmica apical. Em outras palavras, o broto do membro se constitui do mesoderma do somatopleura, coberto então por uma camada de células ectodérmicas espessas, que seria então essa crista ectodérmica apical, conforme nós vemos na imagem. A porção verde ali seria o mesoderma da somatopleura e a porção lilás, cor roxa, seria então a crista ectodérmica apical. Além do mais, nós temos o mesoderma lateral, dando origem então aos vasos, ossos, cartilagens e ligamentos dos brotos dos membros, o ectoderma dando origem ao revestimento, os dermomiótomos, os somitos, então, dando origem às células miogênicas, bem como o desenvolvimento do sistema muscular, como nós veremos posteriormente, o neuroectoderma, dando origem à inervação desses membros, e a crista neural, originando então a bainha de mielina e melanócitos. Como visto anteriormente, cada broto então vai ser composto pelo mesênquima e pela crista ectodérmica apical. A presença dessa crista é muito importante e ela é induzida, a formação dessa crista é induzida por um mesênquima subjacente. E, além do mais, as BMPs, que nós veremos posteriormente, que são as proteínas morfogênicas ósseas sinalizadoras, são muito importantes então e necessárias para a formação dessa crista ectodérmica apical. A crista ectodérmica apical nada mais é do que uma estrutura com várias camadas epiteliais, uma estrutura ectodérmica estratificada, induzida então pelo mesênquima, que, além de ser induzida, a formação ser induzida pelo mesênquima subjacente, é uma estrutura que vai conversar e interagir com o mesênquima, sendo muito importante para o crescimento do broto para fora. Então, a função da crista ectodérmica apical é conduzir o crescimento do broto do membro para fora, um crescimento próximo distal. E esses brotos, eles vão se alongar, então, pela proliferação do mesênquima, orientados, então, pela crista ectodérmica apical, presente, então, no ápice de cada broto de membro. Como a gente vê ali na imagem, na coloração lilás, essa crista presente, então, no ápice dos brotos dos membros. As células que são adjacentes à crista ectodérmica apical, elas vão se multiplicar rapidamente e não vão se diferenciar, auxiliando então no crescimento do broto do membro. E as células que são próximas às cristas, elas vão diferenciar em vasos sanguíneos e modelos cartilaginosos. Ali na lâmina, nós conseguimos ver a presença do mesênquima e da crista ectodérmica apical, formando então o broto do membro, e a presença de um vaso sanguíneo. Essa lâmina cai bastante em prova prática, então é importante a gente lembrar desses 3 constituintes. E só a título de curiosidade, uma ausência do vaso sanguíneo poderia resultar em uma malformação, como a amelia, devido então a essa não vascularização do membro, o membro basicamente não iria se desenvolver. Então a gente poderia ter uma amelia ou uma meromelia. Durante o desenvolvimento do broto, nós vamos ter a presença de células mesenquimais se agregando na margem posterior do broto do membro, formando então o que nós chamamos de zona de atividade polarizada. Essa zona vai ser ativada por meio de FGFs que são derivados da crista ectodérmica apical. Eu acho que eu acabei esquecendo de dizer, mas na crista ectodérmica apical há a presença desses FGFs e do gene T-box,
que vão ser muito importantes na interação com o mesênquima. Então, para que a crista ectodérmica apical tenha essa interação com o mesênquima, vai se utilizar então desse fator de crescimento de fibroblasto e do gene T-box. Esse FGF, então derivado da crista ectodérmica apical, ele vai ativar essa zona de atividade polarizada. E a ativação dessa zona de atividade polarizada vai induzir a expressão do gene Sonic Hedgehog. Esse gene, então, ele vai ser muito importante, pois ele vai induzir a expressão, a formação anteroposterior do membro. Então, só retomando, porque essa parte é mais dificinho, nós temos o FGF, derivado da crista, interagindo então com o ZAP, com a zona de atividade polarizada, e isso vai induzir a expressão do Sonic Hedgehog, e a expressão desse gene Sonic Hedgehog vai orientar, então, a formação do membro no sentido anteroposterior. A crista ectodérmica apical vai induzir o crescimento para fora do broto e a expressão do Sonic Hedgehog vai induzir, então, o crescimento do eixo anteroposterior. Isso é muito importante, então é importante guardar. Ali naquelas lâminas, a primeira imagem, nós conseguimos verificar, então, ali naquele triângulo, essa zona de atividade polarizada. Essa imagem também, essa lâmina também é cobrada em prova prática. E na segunda imagem, nós também, a imagem semelhante à que a gente viu anteriormente, nós conseguimos ver então a presença ali da crista ectodérmica apical. Então, só ressaltando, deem um pouco de valor para a zona de atividade polarizada e para a crista ectodérmica apical, porque é uma das coisas que mais caem, tanto na prática como na teórica. Tendo entendido, então, o conceito de crista ectodérmica apical e o conceito de zona de atividade polarizada, podemos prosseguir para as próximas semanas do desenvolvimento dos membros. Vimos, então, que na quarta semana começa, então, o desenvolvimento por meio de elevações das paredes ventrolaterais, o embrião, e na quinta semana nós já temos, então, o achatamento desses brotos de membros, fazendo, então, que eles passem a ter tanto a formação das placas de mão e pés, e essas mãos e pés vão ter o formato de pá. Então, eles chamam de mãos e pés em formato de pá. Isso acontece ao passo que a zona de atividade polarizada cresce. Na sexta semana, as zonas de atividade polarizadas vão fazer surgir os raios digitais. Esses raios digitais são resultados da condensação do tecido mesenquimal. Então, o tecido mesenquimal vai se condensar e formar os raios digitais. Nos pés, esses raios digitais só vão surgir lá pela sétima semana. Então, vai surgir um pouco depois dos raios digitais das mãozinhas do embrião. Na sétima semana, os raios digitais vão se aprofundar e criar o que chamamos de dedos primordiais. Esses dedos primordiais são unidos por uma membrana interdigital. Então, a característica da sétima semana é a presença da membrana interdigital. Então, que vai unir, então, esses dedos primordiais. As membranas interdigitais, elas devem regredir por meio de apoptose. Essa apoptose, ela vai ser modulada por proteínas morfogênicas ósseas, as BMPs. Como vimos anteriormente, essas BMPs são muito importantes para o desenvolvimento da crista ectodérmica apical. Além do mais, agora vemos também que essas BMPs são importantes nesse controle de apoptose da membrana interdigital. Caso não haja regressão dessa membrana interdigital, nós teremos então a presença de malformações, como veremos posteriormente, como a sindactilia. Na 11ª semana, nós teremos então a presença dos coxins táteis e impressões digitais, além do surgimento do campo guial, que precede lá o desenvolvimento das unhas. Então, se o professor perguntar qual as características da 11ª semana, é importante também saber que seria os coxins táteis, impressões digitais e o surgimento do campo guial. Tanto nos pés e nas mãos, então, vai surgir na 11ª semana. Nessas imagens, que são eletromicrografias de varredura do embrião, nós conseguimos ver, então, ali na 5ª semana, o que nós chamamos de mãos em pá. Na 6ª semana, nós conseguimos ver já a presença dos raios digitais,
que seria então pela condensação do mesênquima. Na 7ª semana, há a presença das membranas interdigitais, como uma das principais características, sendo que essas membranas, né, só relembrando, devem sofrer apoptose por meio da indução lá pelas BMPs. Ali na 11ª semana, então, nós já temos então a regressão total já, né, das membranas interdigitais. Nós já temos a formação também dos coxins táteis, que seria essa parte roxinha, né, que seria tipo uma porção gordinha do dedinho do embrião. E a formação também das impressões digitais, bem como a formação do campo unguial, que seria então o futuro local das unhas. Nas eletromicografias de varredura do pezinho do embrião, nós conseguimos ver então ali a presença dos raios digitais, formados então na 7ª semana, no caso do pezinho, e ali alguns dias depois a formação, né, ainda na 7ª semana, das membranas interdigitais, que devem regredir, né, por apoptose, por meio da indução pelas BMPs. E, por fim, ali na 11ª semana, nós temos então a formação já dos coxins táteis e impressão digital e campo unguial. No caso aqui a gente não consegue ver o campo unguial, mas sim o coxim tátil e impressão digital do pezinho. À medida que ocorre a formação dessas placas de mãos e de pés, a formação lá dos raios digitais, das membranas interdigitais, ocorrem outros eventos importantes na formação dos membros. Lá na 5ª semana, os membros, por exemplo, vão se tornar mais lateralizados e dispostos caudalmente. Na 6ª semana, esses membros se curvam anteriormente com cotovelos e joelhos lateralizados. E na 7ª semana, que é a semana que vocês têm que guardar, ocorre a rotação dos membros, sendo que os membros eles vão rotacionar em 90 graus, sendo o membro superior para lateral, então ele vai rodar 90 graus lateralmente, e o membro inferior vai rotacionar 90 graus para medial. Os membros superiores, quando eles rotacionam lateralmente em seus eixos longitudinais, vai resultar, então, no futuro cotovelo apontando para a região dorsal, que é o que nós vemos na anatomia, né? Cotovelo para a região dorsal, e os músculos extensores localizados, então, nas faces laterais e posterior dos membros. Enquanto os músculos, então, flexores vão estar localizados na porção anterior. Isso tudo, então, por causa da rotação em 90 graus para o sentido lateral do membro superior. Já a rotação do membro inferior para medial vai resultar, então, nos futuros joelhos, localizando-se, então, na face ventral e na localização dos músculos extensores, que vão ficar na face anterior do membro, e os músculos flexores, então, na face posterior do membro. Então, a gente vê que tudo é resultado, então, da rotação dos membros lá no período embriológico, que ocorre na 7ª semana. Então, a anatomia é resultado dessa rotação. Para ilustrar melhor, então, trouxe essas imagens, sendo que na primeira imagem nós temos, então, o feto com 5 semanas, onde ocorre, então, a formação, né, das placas das mãos e dos pés. Então, a gente vê ali os brotos dos membros, tanto superior como inferior. E ali na 7ª semana, a gente já vê, então, a rotação dos membros, que é um evento muito importante, sendo que a gente vê ali o membro superior rotacionando para lateral e o membro inferior rotacionando para medial, fazendo, então, que o joelho fique ventral e que o cotovelo fique dorsal. Isso é muito importante. Então, é importante dar uma estudadinha para entender bem essa rotação. É importante a gente entender que nenhum evento ele vai ocorrer sozinho. Então, como a gente viu lá na 5ª semana, por mais que estejam sendo formadas as placas das mãos e dos pés, já vai ocorrendo também a lateralização dos membros e também já vai estar ocorrendo a formação do esqueleto cartilaginoso dos membros. Então, vamos ver agora a formação esquelética desses membros. E essa formação, então, dos ossos dos membros vai ocorrer com um molde cartilaginoso. Esse molde cartilaginoso surge, então, na 5ª e na 6ª semana. E lá na 7ª semana, a gente já vai ter o processo de osteogênese, a ossificação, né, que seria do tipo endocondral,
porque vai ocorrer uma cartilagem pré-existente. Então, na 7ª semana, a gente vai ter a formação de centros primários de ossificação na região central dos moldes cartilaginosos, e esse centro de ossificação vai estar presente em todos os ossos longos durante a 12ª semana, até a 12ª semana. É importante também, a nível de detalhe, saber que a ossificação dos ossos do carpo só vão se iniciar durante o primeiro ano de vida após o nascimento, mas isso é só um detalhe. A origem, então, do desenvolvimento do sistema esquelético se dá a partir de células mesodérmicas e células da crista neural. As células mesodérmicas vão dar origem ao mesênquima, que é uma rede de tecido conjuntivo embrionário organizada de forma frouxa, e também vão dar origem aos sumitos. Já as células da crista neural também vão auxiliar, então, na formação do mesênquima. Então, o mesênquima vai ser o quê? Mesoderma, mais células da crista neural. Então, o desenvolvimento do sistema esquelético ele vai depender então dessas células, né, tanto das células mesodérmicas como das células da crista neural, né, formando então esse mesênquima e os somitos, sendo que os ossos eles vão aparecer como condensações, né, no início seriam então condensações dessas células mesenquimais que vão formar então o molde dos ossos, né, que seria um esqueleto cartilaginoso. Tendo em vista que o sistema esquelético se forma, então, por meio, né, desse molde cartilaginoso, é importante a gente entender a histogênese da cartilagem, a formação dessa cartilagem. Essa cartilagem ela vai ter origem de células mesenquimais que vão se condensar, e isso ocorre lá entre a 5ª e a 6ª semana do desenvolvimento. Então, lá na 5ª e 6ª semana, ocorre essa condensação de células mesenquimais, e essa condensação vai resultar na diferenciação dessas células em condroblastos. Esses condroblastos, então, irão depositar na matriz fibras colágenas ou elásticas, formando, então, os tipos de cartilagem, né, de acordo com a proporção de deposição dessas fibras. Então, seja lá a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrocartilagem. É importante a gente guardar, no que se refere, então, a essa histogênese da cartilagem, que a origem, né, dessa cartilagem, então, que são células mesenquimais, é a semana, né, que ocorre, que seria a 5ª semana do desenvolvimento, entre a 5ª e a 6ª semana, beleza? Entendido, então, o processo de formação da cartilagem, podemos partir para a formação do osso. O osso, ele pode se desenvolver a partir de 2 tecidos conjuntivos. Ele pode se desenvolver a partir do mesênquima. Quando ele se origina do mesênquima, nós teremos o tipo de ossificação chamada ossificação intramembranosa, e pode surgir também da cartilagem, resultando então na ossificação endocondral. Esse processo de ossificação vai ter início na 7ª semana e vai se iniciar então por meio da presença, né, de centros primários de ossificação na diáfise de ossos longos, no caso da ossificação endocondral. Vamos entender então um pouco mais sobre o processo de ossificação intramembranosa e o processo de ossificação endocondral. A ossificação intramembranosa vai ocorrer no mesênquima, sendo que vai ocorrer uma condensação desse mesênquima e ele vai se tornar altamente vascular. Esse processo de condensação vai fazer com que haja diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos, que são células formadoras de osso. E esse osteoblasto vai começar a depositar uma matriz não mineralizada, o tecido osteoide. E conforme esses osteoblastos vai produzindo esse tecido osteoide, a gente vai ter a presença de osteoblastos embebidos na própria matriz, tornando-se então osteócitos. Como vimos, o tecido osteoide ele não é mineralizado, é uma matriz não mineralizada. No entanto, conforme vai ocorrendo então a organização desse osso, a gente vai ter a mineralização dessa matriz por meio do fosfato de cálcio. No início, o osso recém-formado ele não tem um padrão organizado. No entanto, esses ossos eles logo se tornam organizados por meio então da formação das lamelas ou camadas ósseas. Durante a vida fetal e pós-natal, vai ocorrer um remodelamento contínuo desse osso através da ação simultânea tanto de osteoclastos como de osteoblastos. Nós já veremos posteriormente como que vai ocorrer então esse remodelamento contínuo desses ossos. O processo de ossificação endocondral ele vai ocorrer a partir de um molde de cartilagem pré-existente.
Esse processo vai ocorrer da diáfise em direção às epífises. Eu subdividi o processo de ossificação em 3 partes para facilitar o entendimento. A primeira parte é basicamente constituída pelo surgimento do centro primário de ossificação da diáfise. A segunda parte vai ocorrer nessa região, que seria então nesse centro primário de ossificação, no qual vai ocorrer um processo de hipertrofia das células cartilaginosas, dos condrócitos, e um processo também de calcificação da matriz. Isso vai fazer com que haja morte celular, deixando então cavidades nessa matriz. Junto a tudo isso, esse processo de hipertrofia, esse processo de calcificação, a gente ainda vai ter uma delgada camada de osso sendo depositada sobre o pericôndrio, formando então um periósteo. Por fim, a última etapa seria então a invasão dessas cavidades deixadas pelos condrócitos, sendo que essas cavidades vão ser invadidas por capilares sanguíneos e por células indiferenciadas, provenientes então do tecido conjuntivo. As células, elas se diferenciam tanto em osteoblastos, produzindo então a matriz óssea sobre o excesso de cartilagens calcificada, e outras então vão se diferenciar em células hematopoéticas, muito importante então para a formação de células sanguíneas lá na medula óssea. Então, é importante a gente lembrar que na ossificação endocondral, que ela vai surgir a partir dessa cartilagem pré-existente, sendo que as 3 etapas basicamente se resumem em, primeiro, surgimento então do centro primário de ossificação, segundo, hipertrofia das células cartilaginosas, calcificação da matriz e formação de cavidades por morte celular, e terceiro, então, seria a invasão dessas cavidades por capilares sanguíneos e células indiferenciadas, sendo que essas células vão se diferenciar em osteoblastos e células hematopoéticas, então responsáveis lá pela formação das células sanguíneas na medula óssea. Isso é importante lembrar dessa ossificação endocondral e lembrar também que esse processo de ossificação endocondral vai começar lá na 7ª semana. Quanto ao processo de crescimento dos ossos, o crescimento longitudinal desses ossos vai depender da presença das placas cartilaginosas epifisárias. Então, se eu tenho ainda a presença dessas placas cartilaginosas, significa ainda que o osso vai crescer no sentido longitudinal. A calcificação vai ocorrer por meio do depósito de fosfato de cálcio. E mais uma informação que é um detalhe, mas é importante a gente dizer aqui, é que ao nascimento a gente já não vai ter mais a presença dos centros de ossificação. Os centros de ossificação já vão estar ausentes ao nascimento. Só a título de explicação, então, aqui na imagem, nós temos, então, ali, primeiro aqui o molde, cartilaginoso, com a formação aqui já do periósteo, deposição, então, de uma camada de osso sobre o pericôndrio, formando, então, o periósteo. E na segunda imagem aqui a gente tem, então, a deterioração da matriz da cartilagem, por meio, então, da hipertrofia lá dos condrócitos e do processo de calcificação da matriz cartilaginosa, então fazendo com que haja morte celular e formação de cavidades, que seria então a segunda parte do processo. E a terceira fase aqui, então, a gente teria então a invasão dessas cavidades por vasos sanguíneos e por células indiferenciadas, E essas células indiferenciadas, então, vão formar lá os osteoblastos e vão formar também as células hematopoéticas lá da medula óssea. Então, só lembrando aqui do centro primário de ossificação, que vai ocorrer na primeira fase lá da ossificação endocondral. E que essa ossificação, então, ela vai ocorrer da diáfise para a epífise. Então, é da diáfise para a epífise. E aqui a gente tem ainda na imagem a presença dessa cartilagem, dessa placa cartilaginosa aqui, que indica ainda então que o osso ainda pode crescer no sentido longitudinal. Após o processo de formação do osso, seja por meio da ossificação endocondral ou intramembranosa, a gente tem o remodelamento desse osso por meio da ação tanto do osteoclasto como do osteoblasto. Por isso, é importante a gente entender a formação desse osteoclasto, processo molecular responsável pela formação desse osteoclasto. O osteoblasto, ele apresenta na sua membrana
o que a gente chama de receptor de membrana ranque-ligante. Esse ranque-ligante pode se ligar ao ranque, que é o receptor ativador do fator nuclear kappa-B. Esse ranque vai estar presente na membrana do pré-osteoclasto. Então não fica difícil, ó. O osteoblasto tem o ranque-ligante. Se é ranque-ligante, porque ele vai se ligar a alguma coisa. Então ele vai se ligar aonde? No ranque. E esse ranque vai estar presente aonde? No pré-osteoclasto. Esse pré-osteoclasto, quando a gente tem a ligação do ranque-ligante ao ranque, ele é convertido em osteoclasto. Sendo que esse osteoclasto, então, é responsável lá pela reabsorção óssea, muito importante, então, no remodelamento do osso. No entanto, para que não haja formação excessiva, né, dos osteoclastos, a gente tem a presença das osteoprotegerinas. Como o próprio nome diz, osteoprotegerinas. Vai proteger o ranque ligante para impedir, então, que haja a ligação do ranque ligante ao ranque. Então, essa osteoprotegerina vai, então, se ligar ao ranque ligante, protegendo, então, esse osso, impedindo, então, que o osteoclasto haja, fazendo, então, essa reabsorção óssea. E essa osteoprotegerina, então, ela vai se ligar a esse ranque ligante de forma competitiva reversível, fazendo, então, com que haja sempre um equilíbrio, né, nessa formação de osteoclasto, nessa formação, então, de osteoclasto e osteoblasto. Entendido, então, o processo de formação do osso, do sistema esquelético lá, dos membros, e o processo de ossificação e remodelamento ósseo, é importante a gente entender também o desenvolvimento da articulação sinovial, né, presente, então, nos nossos membros. Esse tipo de articulação vai se desenvolver a partir do mesênquima entre os ossos em desenvolvimento, e esse mesênquima ele vai se diferenciar perifericamente em ligamentos e cápsula articular. Centralmente, vai ocorrer um processo de apoptose, formando então a cavidade sinovial, e na superfície dos ossos, a gente vai ter a presença, então, a formação, a diferenciação em cartilagem hialina, conforme a gente vê ali na imagem. Ali na porção central, então, a presença dessa cavidade articular, cavidade sinovial. Ali perifericamente, né, então, a presença dos ligamentos e cápsula articular. E na superfície, então, a cartilagem hialina. Então, só lembrar, então, que essa articulação vai se originar a partir do processo de diferenciação do mesênquima entre os ossos. Ainda temos, então, para ver a formação muscular dos membros, que seria, então, a terceira parte da nossa salinha. A formação muscular dos membros ela vai ocorrer por meio de uma migração de células miogênicas precursoras que vão migrar para o broto do membro. E essas células miogênicas elas vão ter origem no dermomiótomo dos somitos. E mais tarde essas células vão se diferenciar em mioblastos, precursores então das células musculares. À medida que o osso ele vai se alongando e se formando, os mioblastos eles vão se agregando e formam uma grande massa muscular em cada broto de membro. O mesênquima lá do broto do membro, né, vai originar os ossos, os ligamentos e os vasos sanguíneos. À medida então que esses ossos eles se formam, a gente então tem a migração, né, das células miogênicas, né, que vão formar os mioblastos, que migram então lá dos miótomos dos somitos, formando então duas grandes massas, uma massa ventral e uma massa dorsal. A massa dorsal vai dar origem então à porção extensora muscular e a massa ventral vai dar origem à massa flexora muscular. O crescimento muscular ele vai acontecer por meio da fusão desses mioblastos e miotubos. E com essa fusão, a gente vai ter também a formação de miofilamentos, de miofibras e também de organelas. Os mioblastos ainda vão ser responsáveis pela produção de epimísio e perimísio, que são aquelas camadas protetoras musculares. Então, são aquelas camadas protetoras do músculo. Então, o músculo tem origem das células miogênicas, que viram mioblastos, que derivam da onde? Dos miótomos dos somitos. Mas o que são os somitos? Os somitos, esses somitos, eles se originam por meio de mesoderma paraxial. Tá, vamos lá. Na formação lá da notocorda, do tubo neural,
a gente tem a presença do mesoderma intraembrionário lateral a essas estruturas. E esse mesoderma intraembrionário, ele vai sofrer um espessamento, formando então duas colunas de mesoderma paraxial, que ficam então paralelas então a essa notocorda. E esse mesoderma paraxial, no final da terceira semana, ele vai sofrer segmentações. Ele vai ficar todo segmentado em blocos de mesoderma. E essa segmentação, esses blocos de mesoderma, então, são os somitos. Esses somitos aparecem externamente como elevações arredondadas, né, ao longo da superfície dorsolateral do embrião, e cada somito ele vai se diferenciar em duas partes, uma porção ventromedial e uma dorsolateral. A ventromedial é o esclerótomo, que vai dar origem então às vértebras e às costelas, e a dorsolateral é o dermomiótomo, sendo que as células da região do miótomo vão formar lá os mioblastos, né, que são as células precursoras do músculo, né, são as células musculares primordiais, e as células da região do dermátomo vão formar a derme, né, por meio dos fibroblastos. Então, só para ilustrar aqui, eu trouxe essa imagem, no qual a gente consegue ver então a presença ali dos somitos, né, o desenvolvimento do sistema muscular por meio desses somitos, sendo que os somitos, eles vão ser responsáveis pela formação da maior parte dos músculos esqueléticos, né, por meio da região lá dos miótomos, né, desses somitos. E na primeira imagem, então, a gente tem ali um feto de 6 semanas, com os somitos, né, ali, toda a segmentação, né, daquele mesoderma paraxial. E na segunda imagem, ali na parte B da imagem, nós temos um embrião de 8 semanas, já mostrando então a formação já da musculatura do tronco e dos membros em desenvolvimento. Nessa imagem, a gente tem uma lâmina, né, mostrando então ali a região do miótomo, a região do esclerótomo e do dermátomo. Essa lâmina costuma cair nas provas práticas, então é importante a gente lembrar dessas regiões. Ali no meio a gente tem a notocorda. Aqui a gente tem a notocorda. Além do mais, é importante então a gente lembrar que a musculatura paravertebral ela também vai ter origem dos mioblastos, né, que vão migrar dos somitos, bem como musculatura esquelética, né, como a gente viu, a maior parte dos músculos esqueléticos são derivados então das regiões dos miótomos e somitos, bem como os músculos membros, que a gente também viu, que é derivado então dos mioblastos que saem então dos miótomos e somitos. A ausência ou a variação de alguns músculos é comum e geralmente tem pouca importância clínica. E esses músculos esqueléticos eles vão se desenvolver, né, a maior parte na vida intrauterina. E, no entanto, a gente também tem formação desses músculos no primeiro ano de vida. Algumas avaliações clínicas são importantes ao nascimento do bebê, como, por exemplo, a observação de edema de membros. Caso haja presença de edema de membros, como vistos nas imagens, geralmente leva ao diagnóstico neonatal de síndrome de Turner. A presença de punhos cerrados acompanha também algumas síndromes, como, por exemplo, Edwards-Pattal, trissomia parcial do cromossomo 9, e esses punhos cerrados, então, é apresentado ali na imagem, como a gente consegue verificar. Outras características que podemos avaliar seria a presença de hipotonia ou hipertonia. A hipotonia, né, seria então a diminuição do tônus do bebê, ela geralmente acompanha síndromes genéticas, como síndrome de Down e a hipóxia perinatal. A hipertonia geralmente acompanha síndromes genéticas, como a trissomia do cromossomo 9 e lesões neurológicas. Então, seria o aumento, né, do tônus do bebê. Finalizando, então, a terceira parte dessa linha, que se refere à parte da formação muscular, podemos entrar na quarta e última parte, que se refere às malformações decorrentes do sistema musculoesquelético. As malformações dos membros têm uma incidência de cerca de 1 para cada 500 nascidos, e o período crítico é até o 36º dia, sendo que essa malformação ela pode ser decorrente, por exemplo, de uma mutação gênica, por exemplo, uma mutação no gene ROX, nas proteínas BMPs, no Sonic Hedgehog. Pode ser decorrente do uso de medicamentos, como por exemplo a talidomida, que a gente vai abordar posteriormente. Pode ser também decorrente de um padrão arterial aberrante, então, por exemplo,
a ausência da vascularização pode decorrer, então, pode resultar em uma amelia. Pode ser decorrente da síndrome da brida amniótica, né, que a gente também vai abordar posteriormente, bem como de radiações. Quando se pensa em malformações de membros, logo a gente pensa na talidomida. Por quê? Porque a talidomida foi um dos mais potentes teratógenos utilizados pelos humanos. E lá, entre 1957 e 1962, foram observadas anomalias graves nos membros, né, como resultado, então, dessa utilização, dessa ingestão dessa talidomida pela mãe. E essa droga, ela era utilizada pelas mulheres grávidas amplamente devido a seu efeito antinauseante e sedativo. E foi retirada, então, do mercado logo após a observação, né, dessas malformações decorrentes, então, desse uso. E desde aquela ocasião, nunca mais foram vistas anomalias semelhantes dos membros, e mostrando então a intrínseca relação, né, do uso da talidomida com a malformação. Como a talidomida ela ainda é utilizada para o tratamento de hanseníase e de outras doenças graves, é importante a gente enfatizar, né, para as mulheres em idade fértil, contraindicar o uso para essas mulheres dessa talidomida devido a esse grande risco de malformações. O uso, né, por aquelas mulheres grávidas da talidomida possibilitou verificar que o período mais crítico do desenvolvimento dos membros é lá entre o 24º e 36º dia após a fecundação, até porque a exposição a esse teratógeno antes do 33º dia podia causar graves efeitos, né, dos membros, como a amelia ou a ausência deles. Isso foi observado nos estudos clínicos com esses bebês expostos à talidomida. Então, foi por meio desses estudos, né, devido ao uso desse medicamento lá em 57, que eles observaram que até o 36º dia era crítico, né, para a formação dos membros. A sindactilia é uma malformação decorrente da não apoptose das membranas interdigitais por falha na modulação daquelas proteínas morfogênicas ósseas, as BMPs, que deveria ocorrer, então, essa regressão por meio de apoptose lá na 7ª semana. Se não ocorre essa regressão, a gente tem, então, a sindactilia. A sindactilia nada mais é do que a fusão entre 2 ou mais dedos das mãos ou dos pés. E ela pode ocorrer tanto em partes moles, né, sendo de fácil a resolução cirúrgica, como também ela pode ocorrer por meio de uma fusão óssea, então o que a gente chama de sinostose, que seria então mais complicado na questão de solução cirúrgica. Ela é uma doença de herança autossômica dominante e ela pode acompanhar algumas síndromes genéticas, que nós veremos posteriormente. A oligodactilia se caracteriza pela falta congênita de alguns dedos. A causa seria a fragmentação anormal da crista ectodérmica apical, ou até mesmo a ausência dessa crista. Então, como resultado, a gente tem a diminuição do número normal de dedos. Eu também posso ter um aumento do número de dedos, e esse aumento do número de dedos acima da quantidade normal se chama polidactilia, e ela pode ocorrer tanto nos quirodáctilos, né, que são os dedos das mãos, como nos pododáctilos, que são os dedos dos pés. Ela é uma doença de herança autossômica dominante, e então se caracteriza, né, por esses dedos supranuméricos, sendo que esses dedos, geralmente, eles são laterais ou mediais, tendo uma resolução cirúrgica mais fácil. Em deformidades em pinça de lagosta, há ausência de um ou mais dedos centrais. Isso nós chamamos de mãos fendidas ou pés fendidos. Tem essa característica de pinça de lagosta porque se aparenta com uma lagosta, né, devido a essa ausência de dedos na região central. A causa seria resultante de um não desenvolvimento de um ou de outros vários raios digitais. A mão ou o pé ele fica dividido então em duas partes que se opõem como presas de lagosta. Os dois principais tipos de anomalias nos membros são a amelia e meromelia. A amelia, como o próprio nome diz, é a ausência de um membro. Já a meromelia é a ausência de parte do membro. A causa da amelia seria a ausência ou bloqueio da crista ectodérmica apical, e isso vai cursar então com a interrupção do desenvolvimento do broto do membro durante lá o início da 4ª semana. Então a amelia ela decorre lá no início da 4ª semana, que
que é quando iria se iniciar então o desenvolvimento dos membros. Já a meromelia, ela vai cursar com a interrupção ou distúrbio, né, desse crescimento durante a 5ª semana. Mas ambos, então, seria a malformação dos membros, então, podendo ambos ser decorrentes, então, de um bloqueio, por exemplo, da crise ectodérmica apical. Mas é importante lembrar que outros fatores também podem gerar amelia ou meromelia, como, por exemplo, a questão da vascularização. Uma vascularização aberrante, a ausência de vascularização poderia gerar também uma amelia. A serenomelia, ela decorre de uma gastrulação insuficiente na região caudal. Ela está associada a outras malformações e a cardiopatia, sendo que ela pode ser compatível ou não com a vida, dependendo então desse nível de malformação presente. Por exemplo, ela pode ter malformação do sistema digestório, do sistema geniturinário, podendo ter até ausência, né, do canal anal, do sistema geniturinário, enfim, podendo então ser incompatível com a vida. Ela é decorrente então de uma herança multifatorial, sendo relacionada ainda ao diabetes materno. Essa serenomelia, ela pode ser graduada, né, em vários graus, sendo que o primeiro grau a gente tem a presença, né, do esqueleto normal ali dos membros inferiores, dos ossos dos membros inferiores, e dependendo do nível, do grau, esse esqueleto, esses membros, eles não vão ter a presença normais desses ossos, conforme a gente vê ali então no grau 7, piorando então dependendo desse grau. O pé torto congênito é uma deformidade do pé envolvendo o talos, que é o osso do tornozelo, e essa deformidade então deixa o pezinho do bebê torto e tem origem multifatorial, podendo então ser decorrente da posição uterina do bebê, bem como por fatores individuais, sendo mais comum no sexo masculino, e em 50% dos casos, esse pé torto congênito ele é bilateral. A luxação congênita do quadril é decorrente de um desenvolvimento anormal do acetábulo e da cabeça do fêmur, também geralmente relacionado a um relaxamento articular. Essa luxação congênita do quadril, geralmente, ela é diagnosticada ao nascimento por meio de 2 testes clínicos, né, que seriam o teste de Barlow e o teste de Ortolani, e geralmente apresentam uma herança multifatorial, sendo comum mais no sexo masculino, estando presente em 1 a cada 1.500 nascimentos. A osteogênese imperfeita do tipo 2, também conhecida como doença dos ossos de vidro ou dos ossos de cristais, é uma doença causada pelo aumento da fragilidade óssea, que leva então a fratura e deformidades do osso. Ela apresenta uma herança autossômica dominante e a causa dessa doença seria mutações no colágeno tipo 1. Ela apresenta como características um tórax estreitado, como a gente consegue ver ali na primeira imagem, no bebezinho. A gente também observa escleróticas azuis, múltiplas fraturas de costela, bem como presença de vértebras hipoplásicas. Essa osteogênese imperfeita do tipo 2 é uma forma severa e letal, levando então muitas vezes o bebê a óbito. A acondroplasia é uma mutação genética no gene receptor de crescimento de fibroblasto, o FGFR3. Essa mutação vai ocasionar em características dessa doença, como, por exemplo, encurtamento dos ossos longos, a presença de uma fronte ampla, lordose, tórax estreito, dedos em tridente e estenose do forame magno, bem como hidrocefalia. Então, essa estenose vai levar, no caso, a essa hidrocefalia. Ela é uma doença de herança autossômica dominante, sendo que a homozigose dessa mutação é letal. A síndrome de Prune-Belly, eu não sei direito a pronunciação, é uma síndrome que tem como causa a ausência da musculatura abdominal. O significado do nome da síndrome seria ameixa seca e barriga, no caso, então, ela tem como característica o ventre em ameixa. Então, a gente consegue observar ali na imagem que é bem característico mesmo essa barriga em ameixa, esse ventre em ameixa. A síndrome de Proteus tem esse nome, né, porque
se origina lá de Proteus, filho de Poseidon, ele era um deus marinho, que tinha o poder lá de se transformar em vários monstros. Ela tem esse nome devido ao seu polimorfismo e é característica dessa síndrome um supercrescimento e assimetria, principalmente das partes moles. Ela apresenta lesões cutâneas, como névoas verrucosos. A gente tem também a presença de hidrocefalia, macrocefalia. Ela apresenta uma herança desconhecida, sendo que uma das causas seria uma mutação no gene PTEN, no cromossomo 10, supressor então do crescimento celular. Essa síndrome geralmente o professor não cobra em prova, só estou passando aqui porque ele deu em aula, mas fica aqui, né, a título de desencargo de consciência. A síndrome de Poland, ela é uma doença de herança multifatorial, tendo como característica a sindactilia, que como nós vimos seria então a fusão de 2 dedos devido à não regressão lá da membrana interdigital. Também podemos ter a presença de braquidactilia e ausência de peitoral maior ou ainda a ausência de tecido mamário. A síndrome da brida amniótica, ela ocorre quando uma faixa de âmino se rompe e gera então lesões por estrangulamento do embrião. Ela pode ocorrer em qualquer parte do corpinho do embrião, levando então a amputações de membros. Ela se apresenta então como sindactilia, braquidactilia, amputação total ou parcial do membro, e geralmente ocorre numa incidência de 1 a cada 2.500 nascimentos. A síndrome de Roberts é uma síndrome autossômica recessiva. Ela se caracteriza pelo encurtamento dos membros, sindactilia ou oligodactilia, presença de fenda labial, hipertelorismo, que seria então o afastamento, né, dos olhos, e deficiência mental, cardiopatia e rins císticos. Geralmente essas síndromes, o professor ele não cobra nada muito específico. É mais saber, né, que está associado, então, que há a presença, né, da questão da sindactilia, enfim. A síndrome de Apert é uma síndrome com herança autossômica dominante, sendo que ela se caracteriza por crânioestenose, olhos protuberantes, o nariz em bico e presença então de sindactilia em mãos e pés. Essa síndrome, ela geralmente está presente em 1 a cada 65 mil nascimentos. Enfim, pessoal, finalizamos então mais uma salinha. Terminamos então todo o sistema musculoesquelético. Referente à prova, o professor geralmente cobra bastante a questão da crise ectodérmica apical, da zona de atividade polarizada. Referente às malformações, ele cobram as principais ali, a questão da meromelia, da amelia, sindactilia. Das síndromes ali, geralmente, que eu lembre, ele cobrou a síndrome de Prune-Belly, lá, aquela da ameixa seca, ventre e ameixa seca. Mas é bom dar uma estudadinha em tudo, né, para garantir. Estudando aqui pela salinha, eu acredito que vocês vão ter uma base boa para a prova. De qualquer forma, eu estou aqui para tirar dúvidas e eu indico o MUR, né, para estudar, é muito bom. E é isso. Qualquer coisa, podem mandar uma mensagem. Estou à disposição de vocês. Obrigada.